Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, prima. Tudo bem com vocês? Boa tarde, José Aquino. Boa tarde, Gustavo. Que bom ter vocês aqui. Isamara. Deixa eu falar algo para vocês. Hoje eu vou falar sobre como acontece o processo de cura relacionado às feridas emocionais. E eu vou pedir que vocês convidem pessoas que estão passando nesse momento por alguns desafios emocionais. Primeiro eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Estão conseguindo me ouvir? Então, eu decidi abrir essa live aqui rapidamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão do processo de cura, né? E então, se você de repente conhece alguém, ou se você é essa pessoa que deseja entender um pouco sobre como funciona essa questão das feridas emocionais, curas emocionais, processo de cura, e trazer conhecimento sobre esse pilar tão importante, porque todos nós, em alguma fase, em algum momento da nossa vida, a gente já passou por algum tipo de ferida, algum tipo de dor, algum tipo de decepção, de frustração. E que bom, né, que a gente também tem espinhos, obstáculos, feridas e dificuldades. Por que eu digo que bom? Porque isso também faz parte. Todos esses desafios, eles nos fortalecem como ser nesse mundo. Então, é necessário a tristeza, é necessário a frustração, é necessário a gente sentir raiva, todos esses sentimentos e emoções que chamamos de tóxicos ou disfuncionais, eles são importantes para o nosso processo de evolução, de maturidade emocional e de crescimento. Só que o que não é normal é permanecermos 365 dias no ano a gente sentindo, né, essas emoções disfuncionais, esses sentimentos disfuncionais e tóxicos. Então, muitas vezes nós convivemos com pessoas que são tóxicas, que elas sentem raiva a todo momento, que elas reclamam a todo momento, que elas criticam a todo momento, que elas atrapalham a nossa jornada. Existem pessoas que nos impulsionam, existem pessoas que nos atrapalham. Então eu entendo que cada um de nós, eu e você, todos nós temos os nossos desafios diários. E esses desafios, a gente tem que aprender a lidar com esses desafios. Por que a gente precisa aprender a lidar? Para que a gente siga o fluxo da nossa vida com tranquilidade, desenvolvendo a sabedoria e sabendo gerenciar e administrar tudo isso. Porque senão, se a gente não souber gerenciar ou administrar esses sentimentos, essas emoções, esses desafios, o que é que acontece? Vamos adoecer. E o adoecimento, ele vem em forma de adoecimento físico, ele vem com adoecimento da mente ou ele vem com adoecimento também, principalmente, afetando as relações. O que isso quer dizer? Quando nós não sabemos gerenciar os nossos conflitos, quando nós não sabemos gerenciar esses desafios que, de certa forma, acabam nos abalando, a gente acaba afetando nosso relacionamento com as outras pessoas. E principalmente também o relacionamento com nós mesmos. Então, muitas vezes a gente não consegue compreender por que no maior parte do nosso dia a gente fica desmotivado. Muitas vezes a gente não consegue compreender que em maior parte do nosso dia a gente está procrastinando as nossas atividades. A gente às vezes não consegue compreender por que as coisas não dão certo na nossa vida, como deveria dar, como a gente almejou, como a gente quer. Então, a gente precisa ter esse olhar sistêmico sobre nós, porque nós somos seres físicos, mentais e seres espirituais. Então, a gente não tem como não olhar para esses 3 canais. Por que eu digo canais? Porque canais é algo que passa algo. Então, o que é que passa no canal?
Se a gente falar num canal aqui de irrigação, por exemplo, aqui passam as águas, né? Então, o que é que passa no canal? O canal pode passar um fio, pode passar águas. E no fluxo da nossa vida, nesses canais de fluxo da vida, tá passando ali algo sobre nós, a nossa história, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E deixa eu dizer algo para você. Eu sempre costumo falar isso. Nós nascemos verdadeiramente para vivermos o melhor dessa vida e não para sobrevivermos. Muitas vezes a gente se pergunta, poxa, eu entendi o que Lilian falou, que eu tô nessa vida para eu viver o melhor dessa vida, mas como é que eu vou viver o melhor dessa vida em que eu tenho problemas nos meus relacionamentos, em que eu tô com problema financeiro, em que eu tô com problema na minha saúde, em que eu tenho dificuldade de compreender, de me aceitar, eu vivo em cima de conflitos, vivendo com tanta dificuldade. Será que a vida é para mim? Será que essa vida com tantos problemas verdadeiramente é para mim? Então deixa eu dizer algo para você. Sabe uma flor mais linda do seu jardim? Ou às vezes você não tem uma flor no seu jardim, mas você já viu uma flor em algum lugar. Essa flor, ela é linda, ela exala um maravilhoso perfume, mas essa flor também tem espinhos. Então, você é essa flor, eu sou essa flor. Nós somos lindos, exalamos um bom perfume, temos vida, temos vitalidade, força, coragem na maioria das vezes, mas também temos espinhos. Mas também, em algum momento, vamos passar por nossas dificuldades, pelo processo de altos e baixos interior, por nossos pensamentos negativos, as nossas emoções, os nossos não compreensões, porque a gente acaba não compreendendo porque algumas coisas tão ruins nos acontecem. Mas existe algo muito poderoso e que você precisa aprender a usar. E que eu aprendi a usar no meu processo de cura, porque eu também tive as minhas dores de humilhação, de rejeição, de abandono. Então são tantas dores, tantas feridas que a gente se depara ao longo da nossa vida, que eu e você em algum momento nós passamos. Mas essas feridas, essas dores, verdadeiramente, elas vão existir em alguma fase da nossa vida. Mas eu quero que você entenda que elas vão passar por sua vida, mas que você traga essas feridas com o entendimento de que elas são importantes, na verdade. Elas são importantes para a nossa evolução enquanto ser. Elas são importantes para o nosso crescimento emocional. Elas são necessárias para a nossa evolução. Então, eu não sei qual desafio em que você está passando nesse momento. Não sei qual é a dor, qual é a ferida. Eu não sei se é a ferida da traição que te machuca, se é a ferida da humilhação, a ferida do abandono. Todos nós temos uma ferida e algo que nos machucou e que a gente acaba trazendo isso ao longo do nosso processo. Talvez o seu problema seja um vício agora, um vício em pornografia, um vício sexual, um vício em drogas, um vício em reclamar, um vício em criticar, um vício em procrastinar, um vício em não construir, um vício em esperar. Eu não sei qual é o seu vício, um vício disfuncional, porque existem os vícios bons. E eu quero dizer algo para você. Alguém pode dizer assim, ele é vício, existe vício bom, porque se é vício não é bom. Mas existem as coisas boas em que acaba que a gente gostando de fazer, a gente se dedicando em fazer. Por exemplo, existem pessoas viciadas em nadar, viciadas em correr, viciadas em se dedicar ali numa leitura, no trabalho. Então, por que não a gente fazer as substituições desses vícios, né? Aqui a colega Cristina falou. E o medo, eu não sei qual é o seu problema hoje, eu gostaria que você escrevesse aqui. Eu quero dizer para você que isso que você está sentindo hoje, que pode estar sendo uma parede, está sendo um obstáculo tão grande que talvez você esteja presa nesse momento,
mas eu quero te dizer que vai passar. Mas é necessário a gente passar por um processo. E existem feridas e obstáculos que elas deixam um buraco tão grande dentro de nós, tanto no nosso coração, na nossa mente. Existem feridas e dores tão grandes que ela tem um buraco tão profundo, que nos judiou tanto, que ela é tão aberta, que às vezes a gente carrega isso pro resto da vida. Só que eu aprendi durante o meu processo que é possível curar essa ferida aberta, sabe? Esse buraco grande. A gente precisa compreender e fortalecer todos os dias e acreditar que essa ferida, essa dor, essa coisa, algo que fizeram com você ou algo que está instalado aqui, não é para você carregar isso para o resto da vida. Porque senão você vai ter sintomas. E quais são esses sintomas? Se você carrega, fica o tempo todo só tocando nessa ferida, abrindo essa ferida e essa ferida sangrando todos os dias. Quais são os prejuízos disso? Ansiedade, depressão, tristeza, medos, procrastinação, dificuldade de se relacionar, de confiar. Então, são muitas coisas e que às vezes a gente acaba julgando, sabe? A gente acaba trazendo alguns julgamentos para nós e para os outros, dizendo, como é difícil a vida, como é desafiador se relacionar, como é complicado as coisas para mim, como é difícil prosperar nessa vida. Eu não sei se eu vou conseguir vencer essa dor, essa depressão, essa tristeza. E você vai desacreditando de tudo. E verdadeiramente você vai começando a acreditar que a vida só é para sobreviver e não para viver o melhor dela. Porque as suas feridas estão abertas, elas não foram cicatrizadas, tá? Então, meu pedido para você verdadeiramente é que você acredite nessa cura. Existe sim um processo de cura. Existe um processo de cura. E eu vou pedir que você encaminhe essa live, que o melhor dessa live eu vou falar agora. Eu vou pedir que você encaminhe. Eu tô fazendo encaminhamento agora. Encaminhe você também aí para os seus contatos. Traz todo mundo para cá, porque eu vou falar como é esse processo de cura. Como é que funciona esse processo? E a gente precisa entender que todos os desafios que nos ocorrem, não é para esse desafio morar em nós, sabe? Esse desafio a gente precisa acreditar que ele tem que sair, ele tem que passar, tem que ter a cura dele, sabe? E esse processo de cura, ele acontece, mas é necessário um processo, é necessário um caminho, é necessário principalmente que você entenda que não existe uma fórmula mágica, mas que existe um processo. Então, vamos convidar aí os seus amigos, suas amigas, principalmente, para ouvirem o que eu tenho a dizer sobre essa questão do processo de cura. Como que funciona esse processo de cura dessas feridas? Do acreditar, do continuar e de entender que estamos aqui nessa vida verdadeiramente para vivermos o melhor dela. E precisamos fazer escolhas durante esse processo. Então, seja muito bem-vindo a você que está acessando aqui a live. Vai ser um recado muito rápido que eu tenho para você. Então, quando eu acessei o meu processo de cura, quando eu busquei esse meu processo de cura das minhas feridas emocionais que eu trazia ali das fases bem para trás da minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no processo muito lindo de autoconhecimento. E como é esse processo muito lindo? Então, eu estou passando aqui para você, vou trazer várias dicas aqui de como que funciona esse processo. E depois eu vou dizer para vocês o que é que você vai fazer daqui para frente. Mas vai pegando essas informações. Se você puder anotar, já anota. Então,
O que é esse autoconhecimento? A primeira coisa é você identificar verdadeiramente. O autoconhecimento é você olhar para dentro, é olhar para você e começar a anotar quais são os sentimentos que eu sinto ao longo da minha semana. Quais são os sentimentos negativos, ruins, sentimentos tóxicos em que eu sinto ao longo da minha semana? Então anota aí. Quais são os sentimentos tóxicos e ruins que você sente ao longo de sua semana? Lília, na minha semana eu sinto raiva. Na minha semana eu sinto ódio. Na minha semana eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Na minha semana eu tenho sentido medos. Eu não sei o que é que você tem sentido aí na sua semana, mas eu quero que você comece a ter esse autoconhecimento, porque a gente não muda, a gente não melhora, a gente não busca quando a gente não nos conhece. Então, está muito aleatório aí, é necessário a gente materializar e a gente organizar isso. Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? O que é que eu tenho sentido na minha semana? Raiva todos os dias, Lilian. Eu sinto insegurança todos os dias. Eu sinto medo todos os dias. Eu sinto raiva, tristeza, ódio, angústia todos os dias. Eu não sei, porque existem inúmeras emoções e sentimentos. E você já colocou aqui o que mais te perturba. Agora eu quero te falar algo nesse processo de autoconhecimento. Isso que você sente, ele tem uma causa. Olha como é lindo esse processo do autoconhecimento. O seu medo, a sua raiva, a sua insegurança, ela tem uma causa. Existe um porquê por trás dessa insegurança. E a gente precisa investigar de onde vem. Então, existe uma causa. Então, o que nós precisamos trabalhar nesse processo de cura é irmos atrás dessa causa e trazermos uma nova compreensão sobre essa causa. Trazermos um novo olhar sobre essa causa. Trazermos um novo entendimento sobre essa causa. Às vezes, a gente guarda uma palavra que alguém nos falou. E essa palavra vira uma verdade absoluta dentro de você. Essa palavra vira uma verdade absoluta. E você carrega ela pro resto da sua vida. E essa palavra absoluta, ela vai trazendo medo em você. Talvez a palavra que você ouviu pode ter sido: você não é um nada e você não será nada nessa vida. Talvez você tenha vivenciado situações que você viu e que você ouviu e criou um registro aqui que transformou em medo. Não sei se foi um relacionamento abusivo entre pai e mãe, um relacionamento abusivo em que você teve, relacionamentos em que você conviveu, que você viu e ouviu tantas coisas, em que os sentimentos em que mais estava ali naquele lugar, naqueles ambientes, eram esses sentimentos em que você está elencando aqui e que você está vivenciando nessa sua fase. Mas deixa eu te falar algo. Além das causas que existe por trás dessa sua insegurança, por trás desse seu medo, além da causa e do porquê, você pode estar repetindo o padrão das pessoas que você conviveu na sua fase da infância. Você pode ser uma pessoa extremamente medrosa porque você vivenciou em um lar onde o medo ele era potencializado. A tristeza, a raiva. Você vivenciou cenas de humilhação em que potencializou em você todos esses sentimentos. Você pode ter vivenciado cenas de terror em que te causou medo.
Você pode ter ouvido, vivido, sentido coisas lá na tua infância, ou até mesmo quando você estava na barriga da sua mãe, em que você não entende por que você está inseguro e talvez você nem lembre desses fatos. Por isso que eu sou apaixonada pelo processo profundo do autoconhecimento, desde o ventre. Lilian, e como é que eu faço isso? É muito bacana que você tenha uma oportunidade de conversar com sua mãe, com seu pai, com as pessoas em que você conviveu, as coisas que você não lembra, mas que você possa ir atrás de alguma informação. Mas talvez você não queira ir atrás e você entenda, tive lá na infância, deve ter tido mesmo, porque a minha família era bem complicada e eu tô trazendo tudo isso. Mas deixa eu falar pra vocês, eu tive uma fase na minha vida em que eu vivi muitos medos. Tive uma fase na minha vida que uma pessoa não podia falar, não podia alterar um pouquinho a voz pra mim, que eu já chorava. Porque eu tive registros lá atrás que me levaram a ter essa dor. Então, o que nos acontece, os resultados em que nós estamos tendo hoje, eu tô falando para adultos aqui, tá? Os resultados em que, ou a criança, enfim, mas eu quero falar, tô falando para adulto agora. Os resultados em que nós temos hoje na nossa vida, verdadeiramente, os resultados, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, eles têm uma causa aqui. Da mesma forma, a gente não tem como mensurar. Veja só, às vezes tem 3 filhos. Cada filho, ele recebeu uma informação. Tem pais que dizem assim, eu criei os meus filhos do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos castigos, com a mesma informação. Mas você não mudou pai e mãe, mas a informação que cada um registrou foi diferente, porque nós somos diferentes. Então, o teu filho pode ter registrado uma palavra de uma forma tão negativa, muito diferente do que esse e do que esse. Talvez uma palavra negativa em que você projetou para esse filho não causou tanto impacto quanto causou para esse e para esse. Só que aí você diz, Lilian, que coisa complicada, porque como é que eu vou trabalhar com relação às palavras, como é que eu vou medir, eu tenho que estar o tempo todo preocupado, o que é que eu vou dizer, como é que eu devo agir com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor. Por isso a importância da gente ter uma fala positiva, principalmente com as crianças. Porque das crianças, elas vão virar adultos. E elas precisam ser adultos mais corajosos, mais fortes, mais positivos, mais aguerridos. Mas talvez você diga assim, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou aguerrido. E eu levei muitas pauladas na minha infância. Porque você recebeu uma informação de uma outra forma. Parece um pouco complexo. E eu vou dizer para vocês que de fato é um pouco complexo. Mas não é difícil de entender. Resumindo, se eu for entrar muito no detalhe do que é a ciência, do que a ciência nos traz, do que fulano, cicano, Freud, Wing, Melanie Klein, o que é que todo esse pessoal aí da psicologia, da psicanálise traz pra gente, eu ia levar muito tempo. Mas eu quero dizer para vocês aqui, de forma simples, de forma concreta, direta e muito objetiva. Existe frustração na nossa vida. Existem memórias negativas, traumas, registros negativos. Existem dores. Só que a gente vai precisar sair disso. A gente vai precisar entender que existe isso, mas que agora a gente vai ter que usar toda essa ferida, todos esses traumas ao nosso favor. E eu quero ensinar isso para vocês. Por isso que eu criei a mentoria, a Jornada da Cura Emocional. Porque foi exatamente isso em que eu testei comigo e que eu disse assim, eu preciso transformar isso em algo que todas as pessoas tenham acesso, e que elas possam ter acesso. Porque nem todas as pessoas conseguem estar dentro de um processo. Então,
eu decidi transformar, pegar tudo isso e colocar dentro de uma cesta e dizer assim, eu preciso entregar isso para as pessoas de uma forma objetiva e clara. Então, aqui eu não vou poder entregar tudo para você, mas tudo vai estar dentro da mentoria, que é uma mentoria que vai acontecer online. Então, você de qualquer lugar do país, em qualquer momento, você vai poder acessar. Mas, veja só, os registros em que você teve, desde o ventre da sua mãe, na sua infância, tudo que você viu, tudo que você ouviu, criou um registro, criou uma memória. E hoje você é o resultado. Os resultados em que você está tendo nos seus relacionamentos, seus resultados profissionais, os resultados com você, os resultados em que você está tendo, esses resultados vêm do que você tem potencializado na sua jornada da vida. Se você tem potencializado as suas feridas negativas, as suas memórias negativas, os seus resultados em que você está tendo, ou os sintomas em que você está tendo, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional, eles vêm, de fato, de tudo aquilo em que você vivenciou e tem potencializado. O que eu vou ensinar nessa jornada da cura emocional é como você potencializar aquilo em que você tem de bom em você, aquilo que você traz de positivo da sua jornada. Então, o melhor desse processo é a gente compreender que existe uma saída, que existe uma cura, que existe uma forma da gente se sobressair e realmente passar a viver e não a sobreviver. Cada coisa que nos acontece acessa uma informação. E essa informação, ela vai vir de forma positiva ou vai vir de forma negativa. Então, você já escreveu para mim aqui que os seus já definiu quais são as emoções e os sentimentos que você mais tem durante a semana. E eu já informei aqui para você que existe uma causa e existe um porquê. Que pode ser uma causa física e pode ser uma causa emocional, uma história que te aconteceu, um trauma, algo. Então a gente precisa estar investigando isso e trazendo um novo olhar sobre isso. A gente precisa trazer um novo olhar sobre tudo aquilo que nos aconteceu. Eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, eu estava com uma jovem de 12 anos. E ela estava chorando muito. Eu estava passando, não é minha paciente, eu estava passando numa praça e ela estava chorando nessa praça. Acredito que ela tinha uns 12 anos. E eu percebi aquela tristeza, aquele choro sem parar. E eu me comovi, sentei ao lado dela e disse o seguinte: eu não sei o que te aconteceu. Eu não sei o que te aconteceu. Mas eu estou aqui para poder te ouvir, ou se você não quiser falar, eu tô aqui para te apoiar nesse momento de tristeza e de dor que eu sei que você está sentindo, porque as suas lágrimas e a forma em que você está é realmente de dor, de medo, tristeza, insegurança, eu não sei, mas eu tô aqui para te ouvir, se você quiser compartilhar comigo. E tô aqui para te apoiar. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui por alguns momentos, por algum momento eu vou estar aqui, eu não sei quanto tempo, mas eu tô aqui com você. Aí ela chorou muito, cada palavra que eu falava, ela chorava. E eu disse: é muito importante esse seu choro é necessário. Aí teve uma hora que ela olhou para mim e disse: por que você tá aqui? Aí eu disse: porque eu me preocupei com você. E ela disse: ninguém se preocupa comigo. Aí eu disse: devem ter muitas pessoas que se preocupam com você, mas eu tô aqui porque eu me preocupo com você. Ela disse: não, ninguém se preocupa comigo. Meu pai não se preocupa comigo, minha mãe não se preocupa comigo, meus irmãos não se preocupam comigo, ninguém me ama, ninguém me entende. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Em algum momento, você se perceber sozinha. E ainda assim, repetindo que ninguém te ama.
Eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas isso aconteceu com essa menina. Ela estava sozinha em uma praça. Eu peguei nas mãos dela, olhei nos olhos dela e perguntei: quem é a pessoa que você mais confia? E ela disse: minha avó. Por que você acha que sua avó não te ama? Porque a avó falou coisas horríveis para mim. O que foi que você fez para que sua avó falasse coisas horríveis para você? E ela disse: eu não fiz muita coisa. Eu ainda sou uma criança, não sou? Tem coisas que eu não sei. E eu errei uma coisa. Eu digo: que coisa você errou? Você pode compartilhar? Eu tô aqui para te ajudar. E ela disse: a minha avó me pediu para eu ir para um caminho até a escola. E eu fui por um outro caminho, porque era um caminho mais rápido para eu poder chegar na escola. Só que nesse caminho mais rápido para eu chegar na escola, roubaram meu celular. E eu voltei para casa chorando muito. E disse para minha avó que tinham roubado meu celular. E naquele momento eu chorei muito, só queria compartilhar que tinham roubado meu celular. E eu pedi desculpa à minha avó, porque eu não obedeci ela, eu fui por um outro caminho. E minha avó começou a me xingar, dizer um monte de coisa pra mim, me falou um monte de coisa. Eu disse: quais foram as palavras da sua avó? E a avó disse muitas coisas horríveis pra ela. E eu disse pra ela: eu sei que você errou. Você concorda que você errou porque você desobedeceu a avó? E sua avó pediu pra você ir no caminho mais longo porque ela sabia que aquele outro caminho era perigoso. E ela disse: eu sei que eu errei. E eu disse pra ela: a sua avó também errou. Porque ela falou algumas coisas ruins pra você. Mas eu quero lhe pedir algo. Você confia na sua avó. A sua avó, por amor a você, por cuidado, ela te ensinou e te orientou a ir por aquele caminho. E por você ter desobedecido a sua avó, aconteceu algo. Tá vendo como sua avó te ama e se preocupa com você? Cada pessoa tem um jeito de demonstrar o amor. E sua avó demonstrou amor lhe orientando, cuidando de você. O que mais sua avó faz por você? Aí ela falou uma série de coisas boas em que a avó fazia por ela. E eu disse: tá vendo como sua avó te ama? Essa é a forma dela demonstrar amor. E eu perguntei: mas qual é a forma em que você gostaria de que você verdadeiramente entenda que essa é a forma de demonstração de amor para você? Como é que você gostaria de ser amada? O que é ser amada? De que forma? Como é que você gosta? E ela disse: eu entendo que minha avó cuida de mim e que o que ela fez foi o melhor para mim, né? Ela estava preocupada comigo. E a senhora falando isso, eu tenho uma compreensão que a minha avó me ama, né? Mas eu disse: você não respondeu o que eu perguntei. Como é que você se sente amada? O que é que sua avó precisa fazer para que você se sinta amada? E ela disse: eu só queria que minha avó me abraçasse, me beijasse, me botasse no colo e que falasse coisas boas para mim. Que eu era inteligente, que eu era bonita. Então, gente, qual é a linguagem do amor dessa menina? Para ela, a demonstração de amor seria um toque, o abraço, seria o toque físico e as palavras de afirmação. Só que a vozinha demonstra amor na orientação, no cuidado, servindo, do jeito que ela aprendeu.
E eu comecei a conversar com ela e eu perguntei como é que o pai dela, a mãe dela, a gente conversou sobre várias coisas. E ela disse que não se sentia amada pelo pai e pela mãe, porque também não tinha toque, não tinha palavras de afirmação, não dizia que amava ela, que ela era importante. Não tinha isso. E ela não se sentia amada porque faltava isso. E eu disse pra ela: você falou pra mim várias coisas boas em que sua mãe fez pra você. Você falou pra mim várias coisas boas em que seu pai fez pra você. E você falou pra mim uma série de coisas boas em que sua avó fez pra você. Só que agora você tá chorando por causa das coisas que sua avó falou. E eu te entendo. Mas eu quero dizer pra você que eles te amam. Mas eles amam do jeito dele, da forma que eles conseguem demonstrar. A sua vozinha do jeito que ela sabe, do jeito que ela aprendeu e do jeito que ela entende o que é demonstração de amor. O seu pai e sua mãe do mesmo jeito. Só que se você quer e se sente amada com toque, com abraço, com palavras de afirmação, que tal se você fizer isso com os seus pais, com a sua avó? Se você der o primeiro passo. Se você chegar lá dizendo que ama eles, se você chegar lá abraçando eles, se você falar para eles que é tão importante o toque. Vovó, me dá seu colo para eu deitar um pouco. E que mesmo que sua avó recuse ali num 1 ou 2 dias, porque é algo novo para ela, mas pode ter certeza que à medida em que você for todos os dias fazendo essa mesma demonstração de amor, com toque, com palavras de afirmação, eles vão começar a ceder e você vai verdadeiramente demonstrar para eles como você gosta de ser amada. Só que às vezes a gente não vai conseguir ter tudo que a gente quer ou ter a devolutiva das pessoas da forma que a gente quer. Mas a gente tem que mudar o nosso olhar sobre as pessoas e trazer sempre o lado bom de tudo. E ela entendeu. E ela disse: muito obrigada, moça, porque agora eu entendi como é a demonstração de amor da minha avó, como é a demonstração de amor do meu pai, da minha mãe. E eu vou fazer isso. Eu vou buscar o meu pai para abraçar, eu vou buscar a minha mãe para abraçar, eu vou buscar a minha vozinha para abraçar. E eu sei que ninguém é perfeito, né? Eu disse: não, você não é, porque você errou, veja que você errou. E eles também erram. Traga um novo olhar sobre eles, um novo entendimento sobre eles. Sobre de que todo mundo vai errar em algum momento, que todos nós vamos falhar em algum momento, mas que a gente tem que buscar fazer a nossa parte todos os dias. Faça a sua parte por eles. Eu sei que você é uma criança, mas você é muito inteligente, muito sábia e vai dar tudo certo. E ali eu dei meu Instagram para ela, depois ela me mandou uma mensagem, uma semana depois, dizendo: muito obrigada, deu tudo certo. Minha avó tá me abraçando mais. Eu expliquei para ela, falei da nossa conversa. Eu tô me sentindo mais amada agora. E eu quero dizer algo para vocês. Nós fomos condicionados a julgarmos, a criticarmos. Nós fomos julgados a trazer um peso sobre a vida, sabe? Sobre o comportamento dos outros, porque uma questão de cultura ou de vivência, talvez as nossas experiências foram as piores possíveis e verdadeiramente nós acabamos exalando isso, dando para os outros aquilo que está no nosso coração. E se você recebeu mais maus tratos, se você recebeu e viu e sentiu tantas coisas negativas durante o seu crescimento, tanto a fase da adolescência, a fase adulta, acaba que você dando isso para as pessoas. Acaba que você exalando isso, botando para fora e transbordando aquilo que seu coração está cheio. Se seu coração está cheio de tristeza, você vai repassar isso. Se seu coração está cheio de angústia, de medo, de insegurança, porque foi tudo isso que você recebeu, que você viu, você trouxe tudo para cá e prendeu aqui, você começa a transbordar isso para as pessoas e para os seus resultados. E por isso que às vezes a gente se questiona e se pergunta:
Por que não tá dando certo? Por que eu tô sentindo isso? Por que isso está acontecendo? Por que eu tô vivendo na ansiedade, tô vivendo a depressão, tô vivendo a procrastinação, a desmotivação? O autoconhecimento é a chave, é uma importante chave para esse processo lindo de cura. Sabe aquela palavra negativa que você ouviu? De que você não iria progredir, que você não seria nada, que na sua vida nada iria dar certo? Use isso ao seu favor, porque foi isso que eu fiz. Cada situação negativa em que me acontecia, cada dificuldade, cada palavra negativa projetada, cada tristeza que eu dizia, eu não queria assim. Por que falou isso? Por que fez isso? Por que isso? E eu persistia de forma positiva. Eu usava essa dor, essa palavra negativa projetada, essa situação negativa em mola propulsora para o meu crescimento. Ó, psh, 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 psh. Eu não guardava para o meu coração. Verdadeiramente, acho que ficava com raiva uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Já fiquei até um pouquinho mais, dependendo da situação. Mas depois usava tudo isso como mola. E não ficava aqui. Porque o que eu quero que fique no meu coração não é raiva, não é mágoa, não é palavra negativa, não. Eu quero dentro do meu coração amor. Eu quero dentro do meu coração a paz, a benignidade, a bondade, a paz, a mansidão. Isso é perfeição? Eu consigo estar o tempo todo feliz, o tempo todo motivado, o tempo todo. Lilian, você não sente raiva, você não sente... Sinto e preciso sentir. Eu e você precisamos sentir um momento de tristeza, um momento de raiva, um momento de ira, um momento de chateação, mas a gente precisa usar recursos para que todos esses sentimentos tóxicos eles não permaneçam em nós ao longo da vida. Se um ano tem 365 dias e você não pode estar dentro de você todos os dias sentindo angústia, todo dia sentindo raiva, todo dia sentindo ódio, todo dia sentindo falta de amor, todos os dias sentindo inquietude, fracasso, isso não é para você. Que tenha vida e vida em abundância. E essa abundância é alegria, paz, mansidão, gratidão, bondade. Sabe? É isso verdadeiramente que eu desejo para vocês, é isso que é a jornada de cura emocional. A Raquel colocou aqui, não tive tanto afeto de abraços, de toques, e hoje eu não gosto muito. Mas eu abraço os meus filhos, beijo eles, para que eles não cresçam da mesma forma que eu. É sobre isso. Então, assim, Raquel não foi criada assim. Então, acaba que ela não gosta muito, mas ela faz. Então, ela já quebrou um padrão. Parabéns, Raquel, por isso. Você não gosta muito porque sua linguagem do amor é diferente. Talvez você goste de uma palavra de afirmação, de atos de servir, que é alguém que vai ali para te servir, que te ajude na rotina ali da casa, né? Talvez sua linguagem do amor seja presente. Cada pessoa tem sua linguagem do amor e é aquilo que mais agrada a cada um. Mas é isso, a gente precisa quebrar padrões, porque... Deixa eu falar algo para vocês. Amor. Amar muito nunca é demais. A gente não estraga um filho por amar muito. Entende? E esse amor, ele tem que ser demonstrado em atos, palavras, em ações. O filho tem que se sentir pertencente, amado, protegido, importante.
Amar em excesso não estraga. O que estraga é quando a gente não se compromete no diálogo, no limite, que é o saber dizer não, quando a gente não orienta da forma correta. O que é errado é a agressividade. Tudo em excesso do negativo é errado, sabe? Mas o processo de cura, ele está bem perto de acontecer em você se você entender que é um processo lindo e um processo contínuo. Lindo e contínuo. Não é para você ficar olhando para trás e retroceder, trazendo as mesmas memórias, as mesmas palavras. Deixa eu falar algo para vocês. Nenhuma palavra negativa em que eu recebi, nenhuma projeção de palavra negativa ou coisas negativas em que eu vi, eu esqueci. Não tem como esquecer, porque a gente não entrou no processo de amnésia. Mas eu trago como experiência, como aprendizado. Eu trago como uma importância. Eu trago como um degrau que eu precisei pisar para poder evoluir, para poder chegar em um nível muito melhor no qual eu estou hoje. E é um processo que não para, ele é contínuo. Então, o autoconhecimento, olhar para nós, olhar para a nossa história, verdadeiramente com esse olhar de compaixão e autocompaixão, faz da gente compreender que existe sim um processo de cura para os meus medos, para as minhas frustrações, para a minha angústia. Mas eu quero dizer uma palavra muito importante para você agora. É necessário decisão. É necessário decidir. Decidir evoluir. Decidir se curar. Decidir romper as barreiras em que tem te colocado num estado de paralisação. Decidir evoluir. Pagar o preço para a sua evolução. Buscar desenvolver a força e a coragem. Então, o processo de jornada da cura emocional, eu vou ensinar isso. Como compreender, como entender quais são os traumas e as feridas que têm te paralisado. Entendendo as causas, trazendo um novo olhar sobre essas causas, essas situações. Trazendo uma nova compreensão. Potencializar as memórias positivas, potencializar os sentimentos e emoções positivos, fortalecer competências, trabalhar as crenças positivas e fortalecedoras, porque existem muitas pessoas que têm muitos bloqueios emocionais, porque elas estão presas a cada palavra que ela ouviu, elas estão presas a cada situação em que ela viu, e ela precisa sair desse meio, sabe, desse bem embolado, dessa coisa embolada aí, ela precisa sair disso. Só que ela precisa sair no viés de positividade, no viés de mansidão. E é necessário a gente cuidar da mente, do corpo e desenvolver espiritualidade. Esses três campos, eles andam juntos. E a gente precisa entender que não basta só cuidar do campo espiritual. Não basta só cuidar do corpo físico. A gente precisa cuidar da saúde mental, das emoções. Trazendo esse entendimento, eu digo para vocês que o melhor desse processo de jornada da cura emocional é a gente aprender técnicas que vão nos ajudar ao autocontrole, ao gerenciamento dessas emoções e desses sentimentos. Porque a gente aprendendo a gerenciar essas emoções, esses sentimentos e potencializar as nossas crenças, potencializar as nossas competências, potencializar as nossas habilidades, a gente passa a avançar e a curar aquilo que até então tem nos deprimido, tem nos deixado ansiosos. Estamos vivendo em uma era, em um momento que a maioria de nós estamos vivendo um cenário de ansiedade. Estamos muito aqui nessa correria do aqui e agora. São tantas coisas, tantos papéis, tanta informação.
tantas coisas para fazer. O que não é normal é desenvolvermos o transtorno de ansiedade. O que não é normal é termos sintomas de paralisação, de taquicardia, de dor de cabeça, de desmotivação, de humores, né? Humor alterado, irritabilidade, agressividade, incompreensão, brigas entre os relacionamentos, agressividade, potencializando raiva, rancor, mágoa, falta de perdão. Não é normal. Não é normal vivermos 365 dias no ano com sintomas de ansiedade. Vivemos 365 dias no ano desmotivados, querendo ficar trancados, sem querer ver ninguém, criticando, reclamando, potencializando raiva, sem enxergar perspectivas, sem aproveitar o melhor dessa vida. Não é normal, isso é disfuncional. Não é normal viver em um casamento em que não tem diálogo, não tem respeito, não tem sexo, não tem compreensão, não tem mansidão, não tem afinidade, não tem companheirismo, não tem respeito mútuo. Não é normal viver deixando tudo para depois. Não é normal viver triste, viver brigando, viver irritado. Não é normal não ter esperança. Não é normal não buscar evoluir. Não é normal viver sobrevivendo e não viver o melhor dessa vida. E quando eu digo viver o melhor dessa vida, eu estou dizendo gerenciando as nossas emoções, aprendendo a lidar com os conflitos, buscando melhores relacionamentos, buscando uma melhor compreensão. Por que viver carregando culpa a vida inteira? Como viver carregando culpa a vida inteira? Como viver com remorso a vida inteira? Como viver com raiva, com tristeza, com medo, com angústia, com paralisação? De olhar para os lugares e não ver, não apreciar umas flores, não apreciar o rio, o mar, não olhar para o sorriso de uma criança e não apreciar. Como viver assim? Como viver numa escuridão sem perspectiva? Não é só sobre ter coisas e construir coisas. Não é só sobre construir para mostrar para alguém. Não é só sobre evoluir financeiramente, profissionalmente. É necessário e é bom a gente viver na prosperidade e realizar todos os nossos sonhos, ter crescimento financeiro, gerar empregos, renda, construir, viajar, viver novas experiências. Tudo isso é muito bom, mas não basta só isso. Se a gente não cuida do corpo físico, da nossa saúde física, para que vale tantas coisas? Se a gente não cuida da nossa espiritualidade, que é ter esperança, desenvolver a fé, acreditar, melhorar os seus relacionamentos, buscar ter relações de amor com os filhos, com o parentesco, buscar celebrar a vida, conhecer novas pessoas. É sobre isso. É sobre viver o melhor dessa vida. Talvez você tenha tido uma infância incrível, com pais incríveis. Talvez você foi muito motivado a evoluir, a crescer, a estudar. Mas em alguma fase da tua vida, você recebeu um não. E você não estava pronto para receber esse não. Na verdade, cada um de nós nunca estamos totalmente prontos pelos nãos da vida. Quando a gente recebe um não, assim, a gente às vezes não está preparado realmente. Mas tem pessoas que trabalham melhor, administram melhor esse não. Mas tem outras que um não é como se fosse uma flecha dentro do peito. E ela carrega esse não
como para o resto da vida, como uma grande paralisação. E aí ela se frustra, ela desiste, tudo para e nada faz sentido para ela. E ela desiste de continuar a vida, de persistir e de realizar os seus sonhos. Eu não sei qual é a flecha que tá aí. Eu não sei qual foi o não que você recebeu. Ou qual foi a ferida, que se for uma ferida da humilhação, se for uma ferida da comparação, da injustiça, se for uma ferida da traição, se for o abandono, se foi a rejeição. E aí essa ferida tá tão aí, tão aberta, e que você fica revisitando isso quando você lembra da palavra, quando você lembra da situação, quando você olha com um olhar de monstro, de olhar de dor, de ferida, e tá aí aberta, e todo dia você fica respirando raiva, ódio, e reclamando, e volta nessa ferida, e volta nessa palavra, e fica todos os dias vivendo isso. Deixa eu dizer que você está se matando. Todos os dias. Se matando cada uma das suas células. Você pode até estar bem financeiramente, mas as suas células estão adoecidas. Porque você está... E quando eu digo células, você pode estar com que? Intranquilidade, falta de paz, ansiedade, estresse, angústia, tristeza, vazio, ansiedade. E se existe disfunção, isso não é normal. Se existe disfunção, isso não é normal. Por isso que o processo de jornada, esse processo de cura, de jornada de cura emocional, eu juntei todo o conhecimento, tudo que eu testei com os meus pacientes, com as pessoas, juntei várias metodologias para poder trazer em um curso online, 10 encontros. E além disso, você vai receber um monte de material, com toda a informação, toda compiladazinha, e-book, 3 e-books, para poder te ajudar no processo. Você vai receber vários materiais escritos, passo a passo do que você tem que fazer para que você possa sair desse estado e realmente encontre o processo de cura emocional. Tá tudo compilado, tudo desenhado, tudo escrito. Você vai receber um monte de folha, além de ter um momento comigo online, olho no olho, 10 encontros. Tá aqui no link da bio. Você vai poder assistir a aula gratuita e você vai poder também fazer sua inscrição nessa jornada, que é um presente meu para você. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder ter acesso. Só vai receber um link e vai ter um momento comigo online. São 10 encontros, além de todo o material escrito que você vai imprimir, ou vai deixar no seu celular ou no seu computador. Você vai ler todos os dias e vai executar o que precisa ser feito. Só que deixa eu te dizer algo. O processo de cura emocional precisa dos seus 150% e da sua dedicação. Vai precisar pagar o preço. Existem pessoas em que se colocam em um processo de vítima da vida. Esse não é o melhor lugar para se ficar. Eu posso dizer que estar como vítima é o pior lugar em que alguém pode se colocar. Não culpe os outros, não culpe as pessoas, não culpe os pais. Agora é você por você. Tudo que você passou, se você entender que foi necessário você passar por isso para que você pudesse criar mais um degrau de aprendizado. Se você conseguir entender que o não que você recebeu foi um degrau, que a palavra negativa que você recebeu foi um degrau, que a traição que você recebeu foi um degrau, que as pauladas em que você recebeu foi um degrau, que o fracasso que você teve foi um degrau. Não existe sucesso
sem os espinhos, sem os obstáculos. Não existe sabedoria. Quando eu estou dizendo sucesso, eu não estou falando... Eu estou falando de sucesso de forma sistêmica. E você sabe qual é o sucesso que você quer para a tua vida. Você sabe. Tem pessoas que entendem sucesso como estar em paz. Tem pessoas que entendem sucesso como prosperidade financeira e estar bem com a família. Tem gente que entende sucesso como ter saúde. Eu não sei qual é o teu entendimento de sucesso, mas eu quero que você tenha clareza sobre aquilo que você quer. E não culpe as pessoas por você, de repente, não ter conseguido uma promoção, por você não ter alcançado aquilo que você almeja ou almejou na sua vida. Não culpe por você estar com ansiedade. Quando eu cito o passado, que existiu uma história, que existiram pessoas que contribuíram com a nossa involução ou evolução, existiu. Só que não dá pra gente ficar nesse processo, não dá pra gente ficar só pensando e culpando e se colocando como vítima. Eu quero te fazer um convite a você se tornar protagonista da sua história. Entender que existiam pessoas na sua história e que essas pessoas, mesmo diante de tudo, todo o desafio em que elas falaram, o que elas disseram, que você transforme cada palavrinha dessa negativa que você ouviu, cada situaçãozinha dessa negativa em que você passou, como degrau para a sua prosperidade, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para a sua cura, para o seu crescimento, porque isso eu faço todos os dias. Ainda cada desafio que me acontece, eu fico chateada, às vezes fico triste, sinto tristeza, porque eu tenho que sentir. Você tem que sentir também, porque se você não sente, você não é humano. Inteligência emocional e cura não é que você vai ficar anulado de não sentir algum sentimento negativo. Você vai sentir, precisa sentir. Mas o que a gente vai aprender é gerenciar e transformar todas as dores em crescimento, em degrau, para que você possa subir e chegar ao sucesso que você deseja e chegar ao sucesso que você quer. Eu desenhei o meu processo. Eu nunca queria viver lá, não. Eu desenhei o meu processo. E eu ainda estou desenhando o meu processo. Ainda estou em construção contínua, persistindo, mudando rotas, estratégias, buscando mais conhecimento, me desenvolvendo, me desafiando, colocando no processo de coragem. E cada um escolhe que tipo de coragem, que tipo de desafio vai enfrentar. Tem gente que tem uma visão gigantesca para o empreendedorismo, tem gente que tem uma visão muito linda para a espiritualidade, tem gente que tem um crescimento lindo e um dom lindo com a comunicação, tem gente que é muito boa nos relacionamentos. Eu quero que você agora saia dessa live entendendo quais são as minhas habilidades, quais são os meus dons, quais são as minhas potencialidades, o que é que eu tenho de bom, quais são as minhas potencialidades. E eu quero que você agora olhe para isso. Olhe para as memórias positivas de tudo que você registrou até aqui. E que você também olhe para essas competências e habilidades positivas em que você tem e você vai passar a usar elas ao seu favor. Use-as ao seu favor. Se você é muito bom na comunicação, use ao seu favor. Lembre que é um degrau. Se você é muito bom em se relacionar, né, nos relacionamentos interpessoais, use ao seu favor. E se você é uma pessoa segura e corajosa, use ao seu favor. E tudo aquilo que você ouviu de negativo, de crítica, que doeu, que feriu, você vai transformar tudo isso em não desculpas, mas em mola, em degrau, para você também potencializar todos os dias e crescer. E dentro da jornada, da metodologia, da cura emocional, eu vou ensinar como você fazer isso. Como você pegar as palavras, crenças, dores e feridas e colocá-la dentro de uma caixa em que ela vai se transformar um degrau para o seu crescimento e você começar a ter paz,
a dar passos para a sua tranquilidade, para a sua evolução, para o seu empoderamento, para o seu crescimento, para a sua persistência, para que você alcance aquele sucesso em que você deseja ter. Tem pessoas aqui que só querem ser curadas de uma doença física. Tem pessoas aqui que só querem ser curadas de uma doença da alma. Tem pessoas aqui que só quer um impulso para alavancar os seus resultados. Tem gente que quer um relacionamento. Tem gente que quer se sentir amada. Tem gente que tem carência, dependência emocional. Às vezes está num relacionamento tóxico, quer uma nova visão de como lidar com esse relacionamento. Eu não sei o que é que você deseja, qual seria o sucesso e a resolução para você. Lilian, se acontecesse isso na minha vida, verdadeiramente, eu entendo isso como sucesso. Então é importante que você tenha clareza sobre aquilo que você quer para sua vida hoje. A Lilian, com 11 anos de idade, ela fez algumas escolhas e ela profetizou, fez algumas profetizações. A Lilian, com 11 anos, as coisas que Lilian profetizou, muitas ela alcançou. E outras em que ela não conseguiu alcançar, ela transformou em novas outras coisas. E aí, a cada 10 anos, eu fui reconstruindo novas rotas. E a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, são novos drives instalados, novos códigos instalados, novos conhecimentos colocados, novas vivências sendo testadas, novas companhias, novos lugares, novas experiências, novas conquistas, novos ambientes. Se a gente não entender que a vida vale a pena, e se a gente não entender que a gente tem que fazer o melhor, o nosso melhor aqui dentro das nossas possibilidades, para cada fase da vida, a gente está em um momento, em uma fase de dedicação. Para as mulheres, uma fase de dedicação no casamento, uma fase de dedicação na maternidade, uma fase de dedicação para o eu, uma fase de dedicação para o profissional. A gente passa por essas fases, a gente precisa compilar tudo isso e entender que precisa de uma construção diária. E que muitas vezes não é fácil. Que nesse percurso teremos espinhos, teremos dificuldades. Mas que a gente precisa entender que cada escolha em que nós vamos fazer, a gente precisa pagar um preço. E às vezes o preço é um pouco alto para cada escolha. E por isso que a gente precisa ter muito claro aquilo que nós queremos. E por isso que a gente precisa entender que precisamos tomar decisões. E que essas decisões precisam estar ligadas àquilo que a gente escolheu pra gente. Então hoje o que eu decido está linkado àquilo que eu quero pra mim. Todos os dias nós temos que tomar muitas decisões. E eu digo pra você, se você tomar decisões erradas, você vai atrapalhar todo o fluxo de onde você quer chegar. Se você tomar uma decisão errada, você vai cair mais uma vez. Então, cuidado com as suas escolhas. Tem pessoas que falharam feio. Uma vez na vida falhou muito feio. E essa falha dela, ela deveria ter aprendido com essa falha. E eu tô falando de algo forte. Que talvez uma falha de ter traído alguém, talvez uma falha de ter projetado palavras horríveis para alguém, talvez uma falha de ter batido, espancado um filho, talvez uma falha de ter ferido e magoado alguém, humilhado, rejeitado, abandonado. Talvez você tenha sido o causador da ferida de alguém. Talvez você tenha sido o causador da ferida em você mesmo, porque você escolheu, porque você decidiu, ou muitas vezes porque foi inconsciente. Você repetiu o padrão. Às vezes eu recebo alguém que diz, meu Deus, eu não sei como eu fiz isso. Eu não estava na minha plena consciência.
Já tem pessoas que têm clareza, está em plena consciência, mas ainda assim fazem. E outras que não estão em plena consciência, que estão inconscientemente agindo, através de impulsionamento por conta de perfil ou por questão emocional, impulsiva. Mas se você falhou uma vez por algo muito sério, muito forte, era para você ter aprendido com esse erro e com essa falha. Se você continua errando e persistindo nesse erro, você está se afundando. Você está se afundando. E cada vez que você afunda, você vai entrando em um nível muito profundo de adoecimento. E por isso a dificuldade, cada vez mais profundo, em que você está repetindo seus erros, repetindo padrões, repetindo comportamentos disfuncionais, você está entrando em um processo e você vai se afundando no fundo de um poço bem profundo. E eu vou te dizer algo. Cada vez que você persiste nessa hipocrisia, nesses mesmos erros, entrando aí, você está se afundando. E cada vez mais profundo você estiver, mais dificuldade você vai ter para sair desse fundo do poço. Então, meu pedido para você que está aqui nessa live é que você preste atenção nos erros em que você tem cometido, conscientes ou inconscientes, mas você tem clareza, pelo menos na consciência de que é um erro. Caia fora disso. Se é vício em droga, se é vício em pornografia, se é vício em seja lá qual é o teu vício, isso é disfuncional, isso tá te afundando, você sabe que é errado e você continua. Busca ajuda, porque vício a gente não consegue sair sozinho na maioria das vezes. Não vou pro psiquiatra, não vou pro terapeuta, não vou investir no curso da jornada da cura emocional. Tudo isso aí é besteira. Eu vou botar todo mundo no bolso. Eu consigo fazer só. Se você conseguir fazer só, mas se até então você não tem conseguido, tenha humildade para pedir ajuda. Porque quem chegou aqui, ele tem uma legião de mentores. Ele busca ajuda. Se você está só indo para o fundo do poço, cada vez mais você vai ter dificuldade de subir. E isso vai demorar ainda mais o seu processo de cura. Mas eu não sei onde você está. Se você está no fundo do poço mais profundo, no meio, ou se está só com a cabecinha quase para chegar. No processo, no método, esse que eu tenho para você vai te ajudar a você compreender. Mas é um conteúdo tão incrível, é um material tão incrível que você vai poder ajudar muitas pessoas com esse material. Você vai poder aplicar na sua casa. Mas deixa eu te falar algo. Não queira passar nada para alguém se você ainda não testificou em você. Quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho hoje, ajudando pessoas nesse seu crescimento, nessa sua evolução, rompendo essas emoções, essas feridas, trazendo um novo olhar sobre a vida, eu precisei curar, me curar. Eu precisei testar em mim. Eu precisei sair das minhas etapas de fundo do poço. Eu precisei construir uma congruência sobre aquilo que verdadeiramente eu precisei testar e fazer em mim. Existem falhas nesse processo porque eu sou humana. Mas existe tanto desejo e tanta vontade de acertar todos os dias. E quando eu erro, eu digo obrigada por esse erro, porque eu tô aprendendo. Obrigada por esse erro, porque eu tô aprendendo. E esse erro me dá a oportunidade de não construir mais
uma profundidade de erros, mas ele me ensina e me traz a compreensão de que eu preciso subir mais um degrau, mudar rotas, mas não permanecer no mesmo erro. São fases na nossa vida em que nós vamos estar mais gordinhos, em que nós vamos estar com poucos recursos financeiros, em que nós vamos estar impacientes, em que nós vamos estar desmotivados, nós vamos estar intranquilos. Existe fase na nossa vida em que nós vamos estar em algum momento desmotivados, procrastinando, confusos, buscando atirar assim para todo lado, porque a gente não sabe bem como agir, estamos em conflito, queremos tanta coisa, e a gente vai para um lado, vai para o outro, vai para um canto, e a gente se estressa, a gente se perde nesse meio do processo, e tá tudo bem. Mas não é normal permanecermos com sentimentos e emoções disfuncionais, destruindo os nossos relacionamentos, nos punindo, nos castigando em doença física e emocional, permanecendo nos vícios. Quantas pessoas entendem que o que estão fazendo é errado e elas permanecem? Entende que está viciado em jogos, em bebida, em fumo, pornografia, sabe que é errado e não busca ajuda. Por quê? Por que quer permanecer ali errando e cada vez mais descendo no fundo do poço? Esse fundo do poço não é para você. Tu já está tendo entendimento, as pessoas estão falando, você está vendo que isso é disfuncional, você tem a compreensão. Para que tu quer continuar? Você está querendo o quê? Testar o quê? Testar mais o quê? Se colocar como vítima, destruindo a vida das pessoas ao seu redor? Existe a cura, mas é necessário pagar um preço. Só que esse preço, eu não quero que você pague com a sua morte. Porque existem pessoas pagando preço com a vida. Sobrevivendo, vivendo o pior dessa vida, sendo a pessoa amargurada, reclamona, crítica, vítima, que não produz nada, que só reclama, que não ajuda, que não contribui, que não evolui. E também existe a pessoa que entra na ansiedade, na depressão e comete um suicídio. Infelizmente. E nisso ela não destrói só a vida dela. Ela destrói a vida de todos ao seu redor. Eu quero que nessa live você faça uma escolha. Que você escolha viver o melhor dessa vida. Que você escolha olhar para você e se auto-perceber. Será que eu tenho um transtorno? Será que eu tenho um... Deixa eu pesquisar sobre os transtornos. Deixa eu me autoavaliar. Será que realmente eu estou viciado? Será que eu sou um narcisista? Quem eu sou? Essa é a primeira pergunta que eu faço na jornada da cura emocional. Quem você é? Muitas pessoas não sabem verdadeiramente quem são. Não conhecem verdadeiramente a sua identidade. Porque elas estão vivendo o sonho do outro, a vida do outro, enfim. E elas estão vivendo num processo de máscara. Criou uma máscara para ser aceita. Criou uma máscara para poder tentar sobreviver. Quem é você? Quem é você? E você pode dizer, sou profissional, sou empreendedora, sou mãe, sou esposa. Não. Não quero saber os seus papéis. Eu quero saber quem é você. Quem é você quando ninguém tá vendo? O que é que você acha verdadeiramente que você é, o que você tem de competência, de habilidade? Quem é você?
Será que eu tenho um transtorno de humor? É possível. Será que eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Será que eu sou um narcisista? Será que eu sou um autista? Mas eu vou além. Será que eu sou uma pessoa bondosa? Será que eu sou amorosa, carinhosa? Será que eu sou uma pessoa de sucesso? Será que eu sou feliz? Será que eu sou forte, corajosa, persistente? Eu quero que agora você reflita sobre isso. Mas eu não quero que você se autocritique. Eu quero que você olhe o que você tem de melhor. Talvez você nem lembre mais. Talvez você tenha esquecido quais são as suas qualidades. Porque talvez você tenha maquiado, tenha vivido só na correria para poder atender às expectativas dos outros ou da vida mesmo, na correria, para poder seguir os seus papéis, e você não tem verdadeiramente olhado para a sua essência. Talvez você tenha aceitado o que os outros tenham dito de você. Tu é chata, tu é arrogante, tu é prepotente. E você tem aceitado essas palavras que as pessoas têm falado sobre você. Mas eu sei que tem um coração bom aí. Ninguém é 100% ruim. Também ninguém é 100% bom. Mas dentro de cada pessoa existe muita coisa boa. Dentro de você que está aqui assistindo essa live, tem muita coisa linda aí. Talvez você tenha aqui colocou, ó, eu sou muito bondosa, mas no final me prejudico com isso. Muitas pessoas se aproveitam. Continue sendo bondosa, mas existe uma chave. Aprenda a dizer não. Continue sendo bondosa, mas aprenda a dizer não. Existe uma diferença. Muitas pessoas acreditam que ser bondosa é dizer sim para todo mundo. Ser uma pessoa boa também é dizer não. Porque talvez você tenha dito sim para todo mundo e tenha dito não para você. Que depois de Deus você é o ser mais importante dessa terra. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa profissional. Você precisa estar bem no corpo físico, no corpo espiritual e mental. Fica esse recado para você. Dizer não é necessário. Dizer não também é uma forma de amar. Eu também já tive muita dificuldade de dizer não. Mas depois que eu aprendi, tá bem fácil agora. Diga sim para você. E aprenda a dizer não. É um exercício diário. Você não vai precisar mentir, mas talvez você vai precisar se aliar a alguém que te ajude nesse primeiro momento a poder dizer o não em que você ainda não consegue falar. Mas dizer não também é ser bom. Você pode dizer não e nem precisa explicar. É necessário. Existe também uma forma muito importante que a gente vai aprender na jornada da cura. É entender em que eu não preciso agradar a todas as pessoas. Às vezes as pessoas, por suas feridas emocionais, dependência emocional, carência afetiva, e isso levou a uma dependência emocional, ela acaba querendo agradar a todas as pessoas para ser aceita, para ser reconhecida. Por conta também da dependência emocional, vive para agradar. Mas cuidado. Você não precisa agradar todo mundo.
Eu sou cristã. Então, quem eu me preocupo em agradar é a Ele. Ao meu Pai, ao meu guia. Eu me preocupo em agradar a Ele, seguir os princípios dEle, a honrá-lo. Amar também é dizer não. E a gente não precisa estar agradando a todas as pessoas. A gente só precisa fazer o que precisa fazer, fazer o que precisa que tem que ser feito. Mas para a sua construção de cura emocional, para o seu crescimento, para o seu sucesso. Isso não é, Lili, isso não é egoísta, porque eu tenho que agradar algumas pessoas. Sim, você tem que agradar sim, mas não a todas, porque a gente também não vai conseguir. É impossível. Não tem como. Porque se você viver para agradar a todo mundo, você vai se desagradar. Você vai ficar por último. E onde ficam as suas conquistas? Onde ficam os seus sonhos? Por exemplo, às vezes eu recebo 10 convites em um único dia. Vocês acham que eu vou conseguir agradar essas 10 pessoas? Às vezes eu recebo 20 convites em um único dia. Não vou conseguir agradar essas 20 pessoas. Eu vou precisar fazer escolhas. E alguém eu vou ter que dizer não. E eu posso também dizer não às 20 ou às 10, se isso for atrapalhar a minha saúde emocional, a minha saúde física, ao meu querer, ao meu crescimento. Um dos processos e das coisas que acontecem na jornada da cura emocional e que eu vou ensinar para vocês é a gente construir o nosso sims. Essa jornada da cura, ela é linda, mas a gente vai ter que aprender a construir os nossos sims e construir os nãos. E são muitos nãos em que nós vamos precisar dizer para a gente construir o nosso legado de crescimento e de cura. Dizer não é um ato de crescimento. Boa noite, é isso aí. Dizer não sem se explicar. Tenho dificuldade de dizer não, é isso. E eu quero dizer algo para vocês. O primeiro ponto. Vamos sentir emoções e sentimentos tóxicos, é normal, Lilian, é normal. Todos nós sentimos, eu sinto, você sente, temos que sentir. A gente não pode burlar, né? A gente não tem como esconder as emoções, a gente precisa sentir essas emoções. Só que o correto é, o que a gente busca, o que eu quero ensinar para vocês nessa jornada da cura, a gente controlar, gerenciar, administrar a intensidade dessas emoções. O quanto que a raiva tem aparecido, o quanto que o ódio tem aparecido, o quanto que a angústia, a tristeza tem aparecido. E aí nós vamos entrar no processo de autoconhecimento. E a gente poder entrar no profundo, fazer uma identificação dos nossos traumas, das nossas feridas, da causa, dos porquês, porque tudo tem um porquê. E depois desse processo de autoconhecimento, a gente vai olhar para nós. Quem sou eu? Quais são as minhas crenças? Quais são as minhas verdades? O que é que eu tenho projetado, falado, repetido, trazido isso da minha família? Qual é o ambiente? E esse ambiente que eu estou inserido tem me ajudado no meu processo ou tem feito eu regredir? Nos meus relacionamentos, o que é que eu preciso fazer para melhorar essas relações? Quais são as decisões que eu preciso tomar? Quais serão os meus comportamentos? As minhas palavras? Com aquela mágoa em que eu estou carregando, eu vou precisar trazer um novo olhar sobre isso. A gente vai falar de agradecimento, de perdão, vivenciar técnicas, escuta, desbloqueio, conhecimento sobre os bloqueios
entendendo que a gente não precisa agradar, compreendendo o nosso eu, as nossas limitações, mas também potencializando aquilo que nós temos de bom e descobrindo, redescobrindo aquilo em que está guardado e que a gente precisa tirar da caixa, resgatar aquilo que está guardado, aquela tua coragem que está escondida, aquela tua força que está escondida, a gente precisa resgatar. E o processo de jornada de cura, ele é eficaz e vai fazer você compreender que você tem tanta coisa linda ainda para fazer, que tem tanta coisa ainda boa para viver, que existe um universo pronto, limpo, para poder receber o seu amor e você se sentir amada durante esse processo. Que é tão bom ter paz, que é tão bom estar livre de ressentimentos, de preocupações, que é tão bom enxergar a verdadeira bondade e sentir a verdadeira bondade. E que não é sobre agradar, mas que é sobre construir. E eu quero te ensinar a construir esses degraus de crescimento, para que você chegue ao sucesso em que você define que é. Porque o sucesso para mim é um, sucesso para Raquel, Maria, Joaquim é outro. Você precisa ter claro esse sucesso, onde você quer chegar, qual é o teu sucesso. O que é que você quer nessa jornada de cura? Lilian, eu preciso me curar das dívidas, eu preciso me curar dessa raiva, eu preciso me cuidar dessa procrastinação, eu preciso me curar dessa revolta, eu preciso viver o melhor dessa vida. Isso é possível para todos nós. Só que é necessário pagar um preço. E eu estou pronta para dar para você os meus 200, 300%. Mas você vai precisar se entregar nesse seu processo, nessa construção, para também dar os seus 1000%. Porque é necessário pagar um preço para essa construção. Só que é um preço que todos nós conseguimos. Porque verdadeiramente, no meu processo de cura, da ferida da humilhação, que foi a mais forte para mim, existem pessoas que foram muito humilhadas na sua jornada e carregam essa humilhação e cada coisinha que vive hoje reage e vai paralisando na vida. Existem pessoas que foram abusadas moralmente, sexualmente, existem pessoas que foram traídas ou traíram. Existem pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, comparadas, injustiçadas. Eu não sei qual foi a sua ferida. E existem muitas feridas. E que a gente vai juntando e compilando tudo isso e vai trazendo tudo isso assim, ó, como uma bola dentro do coração. E é uma bola que se transforma em uma ferida, que ela sangra a cada vez em que algo acontece, que nós chamamos de gatilho. E essa ferida vai sangrando, e ela vai se abrindo, e ela acaba não cicatrizando, porque cada coisa que nos acontece, a gente vai abrindo essa ferida, porque a gente permite que ela se abra e ela não se cura. O que é que vai acontecer na jornada da cura emocional? É você ir na minha bio, falar comigo no direct, buscar entender o que é isso, o que é essa jornada, o que é essa metodologia, o que é esse método. São 10 encontros ao vivo, online, que eu vou estar com você para te ajudar nesse processo de cura, de cicatrizar essa ferida e não permitir que os gatilhos façam você voltar aqui e ferir essa ferida e abrir essa ferida e novamente paralisar e viver a vida de sobrevivência e não de viver o melhor dela. Então, acontece algo, volta na feridinha, abre a feridinha. Acontece algo, volta na feridinha e abre a feridinha. O que é que eu quero que aconteça, o que vai acontecer nesse processo? Te ajudar a entender que essa ferida vai estar em você. Essas memórias negativas vão estar em você. Esses pensamentos não vão sair de você. Você vai lembrar, mas que você não vai trazer dor mais. Você vai cicatrizar essa ferida. Você vai trazer um novo entendimento, um novo sentimento, uma nova emoção, um novo olhar. E essa ferida não vai te paralisar.
ela vai te impulsionar, ela vai te ajudar a que você transforme em degraus para que você possa fluir na jornada da tua vida e crescer, passando por cima de cada espinho, de cada obstáculo, de cada degrau, mas entendendo que tudo isso é um crescimento para que você possa evoluir, ter abundância e viver o melhor dessa vida. Isso é possível. Existe cura, viu? Isso é possível. Todo gatilho, ele não será capaz de romper o entendimento em que você vai ter no seu coração. O entendimento em que você vai saber projetar de uma forma diferente, trazer um novo entendimento, uma paz, uma tranquilidade. Esses dias eu tive algumas decepções. Eu tive algumas chateações. E que eu externei que estava chateada, que estava triste, que me decepcionei, externei. Até disse, não vou continuar mais, não vou fazer mais. Sabe, me exaltei assim. Mas depois vem um processo de resiliência, de compreensão, de refletir, de trazer novas técnicas, de trazer esperança, a fé, a persistência, a coragem, a força, o fazer novamente. O entender que erros acontecem dentro do processo, mas o que não dá é permanecer nos mesmos erros. E eu quero dizer para vocês que existe coisa boa para a tua vida. Você só precisa segurar e acessar porque é seu. Tem muita coisa boa para acontecer. Mas vai depender do seu esforço, do seu investimento, do seu querer, da sua vontade de não se colocar na vida como vítima, mas dizer, eu vou usar todos os recursos e todas as ferramentas para que eu possa sair desse estado em que eu não estou satisfeita para ir para algo muito melhor. A jornada da cura emocional não é só para curar ferida emocional, mas é trazer um novo olhar sobre a vida para você e que você possa alavancar os seus resultados, que você possa crescer e abundar e evoluir na sua carreira, na sua vida pessoal, no seu eu mais profundo, desenvolvendo um novo sentimento, um novo pensamento e colaborando com todos os recursos para que você tenha uma vida muito mais plena, porque é isso que eu desejo para você. Mesmo tendo que percorrer e visitar algumas situações, passar por desafios, por desertos, por dores, por espinhos, por obstáculos, porque a vida tem isso. Mas trazendo um novo olhar sobre isso e podendo vislumbrar o melhor que essa vida tem para nos oferecer. Eu acredito muito nisso, porque verdadeiramente eu consegui esse processo para minha vida, consegui contribuir também com a vida de muitas pessoas, e isso me deixa muito confortável em acreditar nesse processo, em acreditar nessa metodologia a partir daquelas pessoas em que se doaram, que deram seus 150% para poder serem transformadas nesse processo lindo de cura. E isso é possível para você. Então, eu desejo e quero que você cresça, que você evolua, que você prospere, que você melhore os seus relacionamentos, que você potencialize os seus melhores resultados, que seja tirado dentro de você as melhores competências, as melhores habilidades, com muita coragem, com muita compreensão, que você realize os seus sonhos de criança, que você tenha qualidade de vida, que você possa prosperar em todas as áreas da vida, que você tenha saúde, que você melhore, que você evolua. Eu quero muito isso para você. E principalmente, eu quero que você cure as suas cicatrizes e feridas e que você rompa a insegurança, que você rompa os medos e que você transforme tudo isso em mola propulsora para a sua evolução, para o seu crescimento, porque tem coisa boa esperando por você. Tem muitas vitórias que você irá conquistar e eu creio muito nisso. Então, eu quero te fazer um convite a você clicar
aqui na bio do meu Instagram. Quando eu sair daqui, você vai lá na página principal do meu Instagram, clica lá nas letrinhas azuis, assista as aulas que tem lá. E se você quiser fazer parte, quer que eu te ajude nessa jornada de crescimento, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar nesse processo para que você possa crescer, evoluir, trazer essa plenitude de vida. Eu quero te ajudar a você evoluir, prosperar e curar essa ferida que está aí aberta, que eu vou te ajudar a cicatrizar para que você possa alcançar o sucesso em que você espera, que seja nos relacionamentos, no profissional, com você mesmo, e que você tenha uma vida de muito crescimento e abundância. Então eu quero pegar na sua mão e quero te ajudar. Então clica, fala comigo no direct, pergunta como é essa metodologia, como é que funciona, a gente envia tudo para vocês, tem toda a informação aqui na bio do Instagram. Eu vou ficar muito, mas muito feliz e honrada em poder cuidar de vocês durante esse processo. E vocês vão receber muito material, tem bônus, tem desconto, tem eventos comigo que vai ter desconto, tem e-books, né, escritos para poder te ajudar nessa jornada, vai ter material em PDF para te ajudar também, tudo feito, tudo escrito, tudo maravilhoso, tudo feito com muito amor para poder contribuir com a sua vida. E eu tenho certeza que com esse material, com esse conhecimento, eu pegando na sua mão, você vai poder ajudar milhares de pessoas com o conhecimento que você vai adquirir comigo, em que você vai poder pagar no boleto, dividir no boleto, você vai poder pagar no cartão de crédito, você vai poder fazer Pix. Eu não tenho cartão, tem boleto e vai parcelar no boleto, vai parcelar no boleto. Lilian, pode parcelar no cartão? Pode parcelar no cartão. Pode pagar por Pix? Pode pagar por Pix. E é um valor que muito barato, que um pedacinho de pizza paga o valor dessa mentoria, desse processo. Então, uma pizzazinha que você come aí em 4 finais de semana, você vai conseguir honrar e investir em você para que você possa evoluir. Eu investi muito para eu poder estar contribuindo com vocês. Então, o que eu estou fornecendo é um presente. Eu estou dando um presente, 10 encontros com e-book, com material escrito, com PDF, com descontos, com valor, praticamente é gratuito, minha gente, praticamente é gratuito. Vão lá e vejam o valor, eu não vou nem falar aqui, porque se eu falar, eu tenho até vergonha de dizer que valor é esse, porque não paga nenhuma sessão de uma pessoa que vem aqui pessoalmente comigo. Então, o valor irrisório é uma pizzazinha aí que você paga no final de semana, para que você possa ter esse crescimento, essa evolução. Então, um presente meu para você. Vou ficar muito feliz e honrada em poder cuidar de você e ver você evoluindo e prosperando aí em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Acompanhe aqui o meu Instagram. Se você ainda não me segue, passe a me seguir. Eu vou ficar muito feliz e honrada em poder contribuir com sua jornada. E é sobre isso, a gente está aqui para transbordar na vida das pessoas e esse foi o propósito que eu escolhi para minha vida. Eu não cheguei aqui por acaso, foi realmente um dom e uma decisão. Então eu decidi ajudar as pessoas e aqui estou eu, nesse processo lindo de evolução e de crescimento. Então, se eu conseguir, e muitas pessoas que passaram por mim conseguiram, você também vai conseguir. Mas para isso precisa investir em você, precisa pagar o preço. Então esse é o preço, é o clicar aí, ver como é que funciona e vir fazer parte dessa jornada que está apenas começando. Deus abençoe, Deus ilumine, que você tenha um final de semana de muitas bênçãos, de muita alegria, de muita felicidade e aproveite para viver o melhor dessa vida. Abrace, fale palavras positivas, agradeça, beije quem você tiver que beijar, abrace quem você tiver que abraçar. Lembre dos momentos bons da sua jornada, cuide de você, faça atividade física e olhe, use o seu olhar para ver coisas que vão te potencializar e te edificar. Use os seus ouvidos para você aprender coisas em que vai te alavancar e te trazer conhecimento e evolução. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo e eu acredito verdadeiramente no seu potencial. E conte comigo. Eu vou estar aqui para o que você precisar. Deus abençoe. Um beijo enorme. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me perguntar no direct, tá? Vai ter técnicas sim, viu? Terão muitas técnicas nesse nosso encontro, nessa jornada da cura emocional. Terá muita coisa boa e muita vivência, muita prática, muito desbloqueio e até lá. Um beijo.